Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido realmente um privilégio estar aqui tendo essa oportunidade de compartilhar o estudo que eu realizo aqui na minha casa, o estudo da lição, com vocês e saber que de alguma maneira tem sido também um adendo, algo a mais para você compreender a importância de estudar a lição da Escola Sabatina diariamente. Semana passada enviei um vídeo falando de onde eu era e coloquei ali para você colocar de onde você era também. Muitas pessoas responderam. Se você ainda não respondeu, responda aí também de onde você é. Mas muitas pessoas responderam e eu fiquei extremamente feliz em ver que, de alguma maneira, esse pequeno vídeo, esse resumo da lição, tem chego a diferentes lugares. Ver pessoas de diferentes estados do nosso país, ver pessoas fora do nosso país, muito feliz realmente em saber que você também está conectado conosco, mas principalmente buscando esse crescimento em Cristo, aprender cada vez mais sobre Deus, entender que a lição da escola sabatina realmente é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Deus seja louvado pela sua vida e Deus seja louvado realmente por entender que nós precisamos realmente compreender e aprender cada vez mais sobre Deus. Deus possa te abençoar grandemente. Se você ainda não escreveu de onde você é, coloque aí nos comentários, curta também aí o vídeo. Isso faz, de certa maneira, com que esse vídeo possa ainda alcançar mais lugares para a honra e glória de Deus. E muitas pessoas possam estar ali estudando junto conosco e aprendendo ainda mais sobre esse Deus grandioso, aprendendo ainda mais a palavra de Deus. Nós chegamos à lição de número 7, e a lição de número 7 ela traz o título Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. É uma lição realmente fantástica, que já nos traz uma imagem ilustrativa, que é uma imagem para nós refletirmos. Isso mesmo, é uma imagem muito simples de você identificar. Você vai ver um contexto de um altar, de alguém prostrado adorando, possivelmente Josué. Você vê o contexto de espadas, de lanças mostrando essa guerra. Você vê também os mandamentos acima. Isso nos leva claramente a refletir o que a lição dessa semana está nos trazendo. A importância de compreendermos que, independente de qual sejam as circunstâncias da vida a qual nós estamos enfrentando, Deus sempre deve estar em primeiro lugar. O ato de adoração a Deus, seja em momentos bons ou ruins, eles devem acontecer sempre, por entender que Deus está no controle de tudo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. O autor da lição ele leva a nós a estudarmos o verso para memorizar, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 33. Mateus 6, verso 33, é realmente um verso muito importante, já para adentrarmos dentro deste estudo, que é realmente fantástico o estudo dessa semana. Mateus 6, verso 33 diz assim: Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em outras palavras, colocar a vontade divina acima de todas as demais preocupações que nós temos na nossa vida. Então isso é muito importante nós realmente compreendermos. É interessante nós notarmos que a expressão buscar em primeiro é realmente o verbo dentro do contexto do grego, o verbo zeteu, o verbo buscar. E o verbo zeteu, ele significa buscar com intensidade. Ou seja, não é apenas uma busca qualquer, mas uma busca com intensidade. Amém? Isso é o verbo aqui buscar, no grego o verbo zeteu. Além disso, você vai ver a expressão primeiro. E a expressão primeiro no grego é a expressão ou a palavra proton, e ela indica uma prioridade absoluta. Ou seja, busque com intensidade e entenda que isso deve ser uma prioridade na sua vida, uma prioridade absoluta. Amém? Louvado seja Deus. Busque em primeiro lugar. Mas qual é essa busca, pastor?
qual é essa intensidade que eu tenho que ter? Qual é essa prioridade que eu tenho que ter? Buscar o quê? O reino de Deus. Amém? Louvado seja a Deus, porque realmente esse verso nos leva a entender que a adoração, ela não depende das circunstâncias favoráveis. Este é o primeiro ponto. Mas esse verso também nos leva a entender que necessitamos ter um crescimento em Cristo. E esse crescimento em Cristo, ele não deve ser em um momento específico da história, mas ele deve ser contínuo. Todos os dias eu devo buscar uma transformação, ser cada vez mais semelhante a Cristo, crescer em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus, porque realmente é um verso que nos leva a compreender alguns pontos muito importantes, especialmente entender que independente de onde estamos vivendo, qual as provações e as lutas que estamos enfrentando, Deus tem que ser adorado. Devemos sempre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo traz o título Primeiro a Aliança e nos leva a estudar o livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui nos leva ao contexto onde o povo havia acabado de atravessar o Rio Jordão. Naquele milagre agora, assim como acontece no Mar Vermelho, agora acontece no Rio Jordão, onde Deus abre o Rio Jordão. E o povo então havia acabado de cruzar o Rio Jordão. E agora eles estavam diante, podemos dizer assim, das cidades fortificadas. E em meio a esse contexto, Deus interrompe esse avanço. E aqui há algo muito extraordinário dentro da lição que o autor tenta nos trazer durante toda a lição dessa semana. Neste momento, então, há uma interrupção, podemos dizer assim, uma interrupção militar, para que não continue, então, o avanço. E essa interrupção militar, ela é realmente para uma causa espiritual. Dizendo em outras palavras, que Deus tem que estar sempre, independente de onde você esteja, o que você esteja enfrentando, Deus sempre tem que ser o primeiro. Amém? Louvado seja Deus por isso. A verdade é que Deus exige antes da guerra consagração. E através então da circuncisão, que é o ato que acontece aqui, Deus queria renovar a aliança com o povo de Israel. Ou seja, o sucesso militar, nós podemos dizer assim, ele dependia dessa aliança, em outras palavras, da obediência a Deus. E aqui é algo que nós já precisamos aplicar para nós também hoje. Nós temos sonhos, nós queremos alcançar alguns objetivos na vida, mas o sucesso, ele sempre será concretizado se antes nós compreendermos que devemos buscar colocar Deus à frente, adiante de todas as coisas. E aí sim, teremos o sucesso em Cristo, aonde a vontade de Deus realmente é feita na nossa vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O autor da lição, ele diz que havia algo mais importante do que a conquista militar, que era a aliança de Israel com Deus. É interessante você notar também algo que acontece aqui no livro de Josué, no capítulo 5, que é o verso 2. O verso 2 relata que deveríamos, então, tornar a circuncidar segunda vez, o povo de Israel. Tornar a circuncidar segunda vez. Isso é importante nós entendermos que não significava uma segunda circuncisão naqueles que já haviam sido circuncidados. Não é isso. Mas circuncidar segunda vez, na verdade, era renovar a prática entre a nova geração. Aqueles que haviam nascido no deserto deveriam agora também ser circuncidados. E dentro deste contexto, então, em outras palavras, também estava acontecendo uma renovação da aliança. Por isso, então, a expressão segunda vez, uma renovação da aliança. Então, é isso que está acontecendo aqui. Após a travessia do Rio Jordão, após, então, se deparar agora com cidades fortificadas, o avanço militar tem uma pausa para renovar a aliança com Deus.
e entender que Deus tinha que estar à frente para que pudessem realmente alcançar os objetivos, onde o principal era entrar na terra prometida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira traz o título sobre a Páscoa e nos leva a estudarmos o livro de Josué, no capítulo 5, também o livro de Êxodo, no capítulo 12, também o livro de Levíticos, no capítulo 23, Números 28 e também Deuteronômio, capítulo 16. Em Josué, no capítulo 5, no verso 10, você vai ver então a celebração da Páscoa que o povo agora israelita faz em Gilgal, a celebração da Páscoa. E aqui ocorre após a travessia então miraculosa do Rio Jordão. Ou seja, vamos entrar aqui dentro do contexto. A celebração da Páscoa ocorre então após a travessia do Rio Jordão, ok? Além disso, acontece depois da circuncisão da nova geração. E ela acontece antes da queda dos muros de Jericó, ok? Então é dentro desse ponto aqui que acontece a celebração da Páscoa. E você vai perceber aqui 3 pontos, então, muito importantes. Quais são esses 3 pontos, pastor? O primeiro deles, a qual eu coloco aqui na minha lição, é realmente a circuncisão. E essa circuncisão era uma renovação da aliança. O segundo ponto importante é realmente agora a Páscoa. E essa Páscoa era o quê, pastor? A celebração da redenção. Isso mesmo. E o terceiro ponto que eu coloco então aqui é realmente agora o contexto que depois da Páscoa vai acontecer a queda dos muros de Jericó. E essa queda então era uma experiência que agora eles estavam tendo da vitória, entendendo então que realmente se Deus estivesse à frente, eles entrariam então realmente na terra prometida e ali poderiam então ser uma bênção para todas as nações ao redor, se eles entendessem que Deus sempre deveria continuar em primeiro lugar. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. O autor nos sugere então para lermos o livro de Levíticos, no capítulo 23, e também o livro de Números, no capítulo 28. E é interessante que os textos de Levítico e Números, eles reforçam que a Páscoa era do Senhor. Então este ponto é muito importante entender. Ou seja, Israel ali com Josué, eles estão na verdade fazendo o quê? Compreendendo que a presença de Deus no acampamento era realmente necessário para que eles pudessem realmente alcançar a vitória. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, de forma didática está acontecendo também a celebração da Páscoa, representando então, apontando a importância de ter Deus presente com eles. Porque se assim for, porque a Páscoa é do Senhor, porque se assim for, então a vitória seria certa. Se eles esquecessem de Deus, a derrota seria certa. Então, por isso, essa pausa, por isso esse momento também para a celebração da Páscoa, para que eles pudessem realmente mostrar para as pessoas ali presentes, o povo de Israel, a nova geração ali presente, mas especialmente dizer para Deus que eles queriam que Deus realmente estivesse presente, porque aí sim a vitória seria certa. Louvado seja ao nosso Deus por isso. Quando você vai em Êxodo capítulo 12, onde o autor também nos leva a estudarmos, é importante nós lembrarmos que a Páscoa ela é instituída exatamente dentro deste contexto de Êxodo capítulo 12, aonde você vê um memorial da libertação do Egito, da escravidão do Egito, esse tema que nós estudamos no trimestre passado sobre o livro de Êxodo. E dentro deste contexto, então, é estabelecido a Páscoa do Senhor. E esse ponto realmente é muito importante, porque agora quando Josué ele celebra a Páscoa, ele está, de certa maneira, então, reafirmando que a mesma mão que libertou o povo da escravidão do Egito era a mesma mão que agora estava conduzindo eles para a vitória. Amém? Permita-me fazer uma aplicação. Essa mesma mão que libertou o povo da escravidão do Egito, essa mesma mão que conduz o povo agora com Josué, não mais com Moisés, para entrar na terra prometida, é a mesma mão de um Deus Todo-Poderoso,
um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente. É a mesma mão de um Deus que esteve no passado e está no presente e estará também no futuro, porque o nosso Deus é eterno. Esta mesma mão que conduziu o povo de Deus no passado é a mesma mão que quer conduzir a cada um de nós nos dias atuais. Amém? Por isso, confie nesse Deus, mas nunca se esqueça de colocá-lo sempre adiante das possíveis conquistas que você terá na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira traz o subtítulo Altares de Renovação. E o autor nos leva a estudarmos o livro de Josué, capítulo 8, do verso 30 ao verso 31, fazendo uma comparação com o livro de Deuteronômio, capítulo 11, e também Deuteronômio, capítulo 27. Ou seja, após a vitória agora em Ai, nós estudamos isso na semana passada, Josué interrompe as batalhas para edificar agora um altar. Ou seja, você vai observando algumas interrupções dentro do contexto da batalha. E é importante nós frisarmos isso, porque na verdade Josué, de forma didática, claro, inspirado por Deus, ele está querendo ensinar realmente o povo de Israel que não é necessariamente a conquista de uma batalha física que será realmente a vitória deles, mas sim a conquista de entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? E essa também deve ser a nossa verdadeira conquista. Entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Alcançaremos nossos objetivos na vida? Sim, amém? Se não alcançarmos, Deus sabe todas as coisas. Mas o principal objetivo que temos que realmente buscar alcançar na nossa vida é entender que precisamos muitas vezes dar uma pausa, é entender que precisamos dobrar o nosso joelho, é entender que precisamos dar tempo para ter tempo com Deus e colocá-lo realmente em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso, porque após a vitória de Israel, se estabelece então em Siquém, o povo de Israel ali se estabelece e ali então eles fazem um altar. E é interessante você notar, porque Siquém, talvez na verdade você não lembre, mas em Siquém foi exatamente o primeiro lugar que Abraão construiu um altar. E você vai ver isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 6 ao verso 7. E é exatamente nesse local agora que o povo de Israel está agora construindo um altar. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E esse ato então simbolizava uma renovação desse concerto. Simbolizava um reconhecimento que as vitórias realmente vinham do Senhor. E esse ponto é muito importante nós realmente entendermos. Josué entendeu, eu coloquei na minha lição 4 pontos importantes. O primeiro deles é que Deus exige adoração em meio à guerra. Deus exige adoração. O segundo ponto é a fidelidade à lei, que deve ser o centro, isso mesmo, deve ser o centro do pacto com Deus. A fidelidade à lei, ok? O terceiro ponto que aqui eu coloco é o altar de pedras. E esse ponto é muito importante, exatamente você se aprofundar também dentro deste contexto. O altar de pedras, que era necessariamente um altar de pedras brutas, que era algo que apontava para Cristo, que era realmente o altar perfeito. E o quarto ponto que eu coloco na minha lição, que Josué entendeu, é que Israel entendia que a adoração verdadeira é obediência. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O autor da lição coloca que apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental, que era a lealdade às exigências da lei de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Permita-me fazer uma aplicação. Nós devemos colocar sempre Deus adiante das batalhas. Nunca se esqueça disso. Coloque sempre Deus adiante
das batalhas. Mas algo muito importante que nós precisamos também entender: não esquecermos que depois das batalhas, nós precisamos levantar um altar para Deus, para agradecer. Amém? Eu não estou dizendo levantar um altar literalmente, mas um altar de agradecimento. Ou seja, dobrar o joelho e agradecer. Senhor, muito obrigado pelas conquistas que o Senhor já me proporcionou. Amém? Louvado seja Deus. Nós somos muitas vezes muito fácil de pedir algo para Deus, mas muitas vezes esquecemos de agradecer por aquilo que Ele já nos deu. O que Deus já fez por você? O que Deus já realizou na sua vida? Que tal hoje você levantar esse altar de agradecimento a Deus? Que tal hoje você dobrar o seu joelho e agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez por você e o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer? Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que talvez você enfrenta lutas, talvez você esteja enfrentando tempestades e talvez você esteja realmente angustiado, sofrendo, chorando. Mas que tal, mesmo em meio a esse momento de guerra, de sofrimento, você dobrar o teu joelho e agradecer, porque Deus está contigo, mesmo em meio às batalhas da vida. Que tal você agradecer a Deus hoje? Pode ser? Faça isso. Você vai ver e vai fazer algo que é muito importante. Entender que Deus tem que estar sempre adiante de tudo. Em momentos bons, momentos difíceis. Ele sempre deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E vamos lá rapidamente para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira traz o subtítulo escrito em pedras, exatamente agora dentro daquele contexto de Josué capítulo 8, do verso 32 ao verso 35, que é realmente um texto muito didático. Algo que acontece de forma didática para ensinar o povo de Israel. Mas, de certa maneira, claro, aplicando também para nós hoje, de forma didática, nos ensinar realmente algo muito importante. Por isso, o livro de Josué capítulo 8 é realmente um texto muito interessante, porque aqui você vê o contexto de uma renovação do pacto do Sinai. Isso mesmo, aquele pacto no Sinai, os mandamentos de Deus que é ali dado a Moisés, agora acontece uma renovação deste pacto com os mandamentos de Deus. E esse ponto é muito importante porque mostra que esse pacto, essa aliança, não era especificamente um lugar, ou seja, não era o Sinai especificamente, mas sim uma relação contínua com Deus, independente de onde eles estivessem. Ou seja, observar a lei, esse pacto com a lei de Deus, ser obediente a Deus, não era apenas lá no Sinai, mas era durante toda a época deles, durante toda a história, e não apenas deles, durante toda a história da humanidade. E esse ponto realmente é muito importante nós entendermos, porque esse era realmente o fundamento da prosperidade na terra prometida. Amém? Se eles perdessem o contexto da obediência a Deus, eles perderiam a terra prometida. Ou se eles alcançassem a terra prometida e depois perdessem o sentido da obediência a Deus e deixassem de colocar Deus em primeiro lugar, eles novamente iriam agora perder a terra prometida, iriam ser escravos novamente. Por isso, Deus quer ensiná-los a importância do pacto da obediência, em ser fiel a Ele na guarda dos mandamentos, porque assim sendo, eles estariam trazendo a presença de Deus no local aonde eles estavam. Amém? Essa é a mesma aplicação para nós hoje. Devemos sempre buscar a obediência a Deus, entender que devemos buscar fazer a vontade de Deus, porque aí sim traremos a presença de Deus para a nossa vida, aonde quer que estejamos hoje. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Josué capítulo 8, no verso 32, você vê a Arca da Aliança presente. Isso representava então a presença de Deus no meio deles. Então esse ponto realmente é muito importante.
eles posicionam as tribos, e aqui há algo muito didático, porque eles posicionam as tribos de acordo ao que Moisés havia falado, a metade diante do monte Gerizim e a outra metade diante do monte Ebal. Algo então que estava cumprindo agora a ordem de Moisés. E ali estava simbolizando então bênção e maldição. Fica a dica para você se aprofundar dentro deste ponto também sobre bênção e maldição. No verso 34, você vê Josué lendo toda a lei diante do povo. Toda a lei diante do povo. Educando então a nova geração. Só que há algo muito importante que está também acontecendo ali, que é o verso 35, onde você vê não apenas os líderes presentes, mas você vê os homens presentes, as crianças presentes, os estrangeiros presentes. Agora Josué então lendo toda a lei para essa nova geração e para todos que estavam ali. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. Por que esse ponto realmente do verso 35 realmente é muito importante? Porque nos mostra que a lei não era apenas para os líderes. A lei era para todos, inclusive os estrangeiros. Ou seja, a lei não era apenas para os judeus, para os israelitas nesse contexto, mas a lei é para todos. Amém? Ou seja, no contexto atual que nós vivemos hoje, a lei não é apenas para os judeus, mas a lei de Deus é para você que é brasileiro, para você que é estrangeiro, para você que é de diferentes países deste mundo. A mesma lei escrita nas tábuas de pedra, reproduzida agora por Moisés, por Josué, agora neste contexto, é a mesma lei que é para mim e para você hoje, onde devemos buscar essa obediência a Deus através da guarda dos mandamentos. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso, porque realmente é muito importante nós compreendermos esse ponto. A lei de Deus, ela permanece escrita. Quando a gente vai agora no livro de Hebreus, no capítulo 8, no verso 10, agora também escrita em nossos corações. E assim como Israel proclamava a lei diante das nações, nós somos hoje também chamados a proclamar os mandamentos e a fé em Jesus. Você vê isso claramente lá no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12. E outro ponto muito importante, a mesma maneira que acontece de adoração com Josué em meio à guerra, aponta também para a adoração que necessita acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, em meio a esse grande conflito a qual estamos enfrentando e ainda iremos enfrentar mais profundamente. A adoração a Deus, novamente, deve ser o ponto aonde vamos escolher adorar a Deus ou a criatura. Por isso, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio ao grande conflito, nós precisamos se prostrar e adorar a Deus e proclamar que existe um Deus verdadeiro que morreu por nós e que prometeu que vai voltar para nos buscar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E aqui nós vamos então para a lição de quinta-feira, onde está nos falando sobre ansiando por sua presença. E o autor então nos leva a estudarmos o livro de Josué, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 2. As tribos de Judá e Efraim e a metade da tribo de Manassés já haviam agora recebido as suas terras. Esse é o contexto. Porém, de forma proposital acontece uma interrupção. Ou seja, agora a repartição das terras há uma interrupção. Após então a tribo de Judá, a tribo de Efraim e metade da tribo de Manassés receber as suas terras, há agora uma interrupção. E esse ponto é realmente muito interessante porque agora o povo é convocado a reunir-se em Siló. Em Siló era exatamente onde estava o santuário, a tenda de encontro. E agora, dentro deste contexto, você vê algo muito importante acontecendo. Por que dessa interrupção? O autor não coloca o verso 3, mas eu quero colocar o verso 3 aqui para vocês, de Josué, no capítulo 18, também o verso 3, tá bom?
Quando você vai no verso 3, você vai ver claramente que essa questão da interrupção, ela realmente é importante. Porque nos mostra que as 7 tribos restantes, elas estavam, de certa maneira, mostrando uma indiferença. Isso mesmo, uma indiferença, uma apatia, podemos dizer assim. Dentro deste contexto, então, há uma interrupção. E por que há essa interrupção? Não apenas um intervalo, mas sim uma interrupção, para que pudesse haver uma reflexão teológica. E dentro deste contexto, nós podemos alcançar muitas vitórias também hoje, mas cuidado para não perder o centro. Era isso que estava acontecendo agora com aquele povo. Eles tinham perdido o centro. Eles tinham perdido o sentido. Eles haviam, na verdade, esquecido que a conquista só aconteceu por causa de Deus. E a conquista, se perdesse o sentido, se perdesse em Deus, realmente não teria sentido algum. E assim também é hoje. Se nós perdermos aquele que luta por nós e esquecermos que é Ele que luta por nós, que é Ele que está à frente das nossas batalhas, todas as nossas conquistas também perdem sentido. Por isso, o indiferentismo, por isso essa mornidão, ela não pode acontecer na nossa vida. Nós precisamos claramente refletirmos teologicamente e compreendermos que não podemos estar apáticos, indiferentes ao que Deus tem feito na nossa vida. E precisamos sempre nos alegrar e louvar por saber que Ele está no controle, conduzindo cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor da lição coloca: a adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando a prioridade, até mesmo agora em relação à conquista e à distribuição então do território. Há uma interrupção porque eles compreendem que primeiramente tem que haver a adoração a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E aqui eu quero encerrar a lição. Não esqueçamos que hoje, apesar de não termos o santuário terrestre, e esse ponto realmente é muito importante, nós temos o santuário celestial. Isso mesmo, aonde Cristo, o sumo sacerdote, intercede por mim e por você. Devemos lembrar que Cristo está no centro da salvação. Deus ainda habita no centro do seu povo e que possamos realmente o adorá-lo de verdade. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Querido, eu não sei como está a sua vida hoje, qual luta você tem enfrentado. O que eu sei é que você precisa dar uma pausa, dobrar o teu joelho e agradecer. Agradecer por tudo que Deus já fez na sua vida e ainda está fazendo e ainda vai fazer. E sim, dobrar o teu joelho e lembrar que em tudo que nós venhamos a fazer, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Amém? Nunca se esqueça de parar e refletir e adorar aquele que é o nosso Criador, que é o nosso Salvador, aquele que é o Deus dos exércitos, que luta por mim e por você todos os dias. Nunca se esqueça de o adorá-lo verdadeiramente. Amém? Vamos orar comigo? Feche seus olhos, Pai querido. Obrigado, Jesus, por tamanho privilégio de termos a palavra de Deus hoje e de poder estudar essa lição tremenda e aprendermos muito com a história de Josué e Israel. Obrigado, Deus, por compreendermos que sim, também hoje enfrentamos lutas, batalhas, guerras, mas nos ajude, ó Pai, a pararmos e refletirmos no Teu amor e Te adorá-lo verdadeiramente. Eu entrego, ó Pai, todos que estão ouvindo essa lição em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.